A Era da Maionese é uma série de vídeos sobre o trabalho humano. O primeiro episódio mostra como era o trabalho desde 300 mil anos atrás, passando pelos tempos medievais, chegando até 1900, antes da invenção da maionese industrializada. O segundo episódio aborda a experiência da vida urbana, uma experiência recente, medida em décadas. O terceiro fala do que vem por aí, o trabalho no comércio sabotado pelas compras pela internet, na indústria e no campo sabotado pelas máquinas, e a inteligência artificial sabotando tudo, inclusive o setor de serviços. O trabalho é um vício recente. Esta é a frase que mais aprecio deste sociólogo italiano genial, que faleceu no mês passado aos 85 anos. Domenico de Masi foi sem dúvida o mais eloquente dos especialistas na história do trabalho humano. E você sabe como era o trabalho na pré-história? E na Europa medieval? Antes de 1900? E depois de 1900, quando foi inventada a maionese industrializada? Estamos caminhando para uma nova era? Você faz ideia de como será o trabalho no século XXI, daqui a uma ou duas décadas? Este é o primeiro vídeo da série A Era da Maionese, uma série de vídeos sobre o trabalho inspirada na obra de Domenico de Masi. Sua obra alertava o mundo para a catástrofe que está em curso, a redução dos empregos, que é a consequência do avanço tecnológico. Alguns dizem que a tecnologia é a causa do desemprego, mas a ciência não é culpada de nada. O destino natural da ciência é avançar. Os problemas têm que ser resolvidos pelos políticos e economistas. Aí é que o bicho pega. Bem, há muitos mitos sobre o trabalho humano, muitas certezas que as pessoas carregam sobre o passado, o presente e o futuro do trabalho humano. Este canal, sua missão é combater as certezas. Certezas que você deve carregar, algumas pelo menos. A humanidade, ela passou por 3 eras. A primeira e mais longa foi a era dos homens livres, quando o homem era dono do seu tempo de vida, trabalhava pouco, trabalhava quando achava conveniente. A segunda, a era atual, a era urbana, é o tempo em que o homem deixou de ser dono de seu tempo. Ele passou a aceitar ter um chefe em troca de poder viver nas cidades. A terceira era que está se iniciando é a era da escravidão. O homem passando a implorar por uma vaga como escravo em troca da sobrevivência nas cidades. Eu vou começar pelo começo. A humanidade existe há 300 mil anos. Durante 99% desse tempo, o Homo sapiens era nômade e vivia livre, perambulando pelo mundo atrás de caça e de vegetais para comer. A fase que os especialistas chamam de caçadores-coletores. Passou o tempo e há 10 mil anos mudou um pouquinho. Surgiram os primeiros grupos a utilizar a agricultura. Começou a fase agrícola, que ainda levaria milhares de anos para fixar a humanidade no campo. Todo esse tempo, que durou 299.900 anos, foi a era dos homens livres, quando o desemprego não existia. Há uns 100 anos atrás, começou o quê? A era da maionese industrializada, quando o imigrante alemão Richard Hellmann passou a produzir maionese em pote de vidro em Nova York. Daí em diante, o ser humano, aos poucos, foi migrando para as cidades. Passou a obedecer a um patrão. Passou a não se incomodar em deixar de ser dono do seu tempo em troca de um salário que permitia viver nas cidades. A população urbana só veio a se tornar maioria no mundo, sabe quando? Em 2010. O gráfico mostra a população rural e urbana por continente em 1950 e em 2020. Em 1950, metade da população da Europa e das Américas vivia no campo. Agora, as Américas lideram com mais de 80% de população urbana, seguidas pela Europa com 75%. Os continentes mais populosos, Ásia e África, ainda têm predominância de população rural. Você já teve curiosidade de saber como era o trabalho quando quase todo mundo morava no campo? Vamos ver o que diz Domenico de Masi, um dos maiores especialistas no trabalho humano. Li seus principais livros, inclusive o mais conhecido deles, este aqui, O Ócio Criativo. Neste outro livro, O Futuro do Trabalho, Domenico de Masi explica como eram as coisas. A nobreza não trabalhava, ao contrário dos ricos de hoje em dia, que trabalham pra caramba. A plebe trabalhava, mas não tanto como hoje em dia.
O trabalho no campo ocupava não mais que 4 ou 5 horas por dia, bem divididas. Umas horinhas no início da manhã, outras no fim da tarde, horas em que o sol incomodava menos. As férias eram longas. No inverno, os camponeses ficavam inativos. O tempo livre era preenchido em um número enorme de festas, antes pagãs, depois cristãs. Se você é teimoso, acha que não era assim, que o trabalho no campo era exaustivo, vamos ver o que dizem dois dos mais renomados antropólogos de universidades de Londres. São dois Davids, o Graeber, da London School, e o Wengrow, do College de London. Se você tem interesse em antropologia, este livro desmente todas as viagens na maionese criadas por interpretações tendenciosas que sempre foram feitas para justificar, sabe o quê? Crenças sobre o que havia de natural na humanidade pré-histórica. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre essas crenças sem fundamento que você deve ter visto na escola. E os Davids dizem o quê? Que o servo medieval oprimido, coitadinho, trabalhava em média menos que um expediente de 9 a 5, talvez bem menos. Os caçadores-coletores certamente trabalhavam menos ainda, entre 2 e 4 horas por dia, fazendo algo que se poderia considerar como trabalho. Eles concluem que o trabalho só passou a ser isso que você conhece em tempos muito recentes. E o desemprego? Não existia. Você quer ver as fontes? Vou deixar um print das páginas dos livros contendo as informações que citei. Vai estar tudo no site desse canal, www.maioneses.com. Marco Polo, você está dando a entender que a vida era boa no campo, mas eu li em algum lugar que a expectativa de vida era de 30 e poucos anos. É verdade, se vivia menos, 30 e poucos anos, mas em média. Não é bem assim. Médias são números que enganam. A mortalidade infantil era tão alta que puxava a média para baixo. Até 1/3 das crianças morria antes de completar 1 ano de idade. Você sabia disso? 1/3. Metade delas não chegava aos 10 anos de idade. Para os sobreviventes, as chances melhoravam bastante. Não era incomum um sujeito chegar aos 70 anos. Ainda não estou comparando vida urbana e rural. O que estou tentando transmitir nesse vídeo é que a vida como conhecemos, a vida urbana e o trabalho, esse trabalho 9 a 5, é uma experiência recente, coisa que muitos não percebem porque quando nasceram já era assim. Mas o que pode acontecer se não houver trabalho para todo mundo nas cidades? E as mudanças que estão acontecendo? As compras pela internet detonando empregos no comércio? As máquinas substituindo homens na indústria, o mesmo no campo? A inteligência artificial? A China ocupando espaço no mundo econômico, produzindo tudo melhor e mais barato que o Ocidente? O que vem por aí? Se eu fosse você, se inscrevia no canal, clicava no sininho em todas para não perder nenhum dos vídeos desta série sobre o trabalho humano.